Olá, eu sou Gilly e seja bem-vindo ao canal Guaxaper. Ano passado eu vi uma pesquisa chamada Retratos de Leitura no Brasil e ela ocorre com uma certa frequência para nos dar uma média de como está indo a população brasileira de leitores, de quantos livros por ano os brasileiros leem, a classe social dos leitores, o gênero e quem influenciou eles a começarem a ler, por onde eles leem, que tipo de formato de livro eles têm mais acesso, dentre outras coisas. Então, se você quiser dar uma olhada nessa pesquisa, eu vou estar deixando o link dela na descrição desse vídeo. Mas a questão é, desde que eu vi essa pesquisa, eu tive vontade de fazer um vídeo assim pra gente tentar trocar uma ideia sobre os nossos hábitos de leitura e o que seria considerado ler muito no Brasil. Um país que, infelizmente, como a gente sabe, não é composto por uma grande quantidade de leitores. Um dia eu perguntei no Instagram o que as pessoas consideravam que era ler muito, e das poucas pessoas que me responderam, obrigado pessoas, eu tive respostas como ler muito seria ler um livro em 2 dias. Outra pessoa disse ler muito já seria ler um livro por mês. E outra pessoa disse, ler muito, a gente faz isso o tempo todo, só que pela internet. Mas manter o hábito de ler livros já é uma coisa diferente. Isso. Na minha opinião pessoal, eu considero que ler muito seria um livro por semana. Porém, isso também varia, porque depende da quantidade de páginas que o livro possui e da densidade que a leitura vai ter. Então, pra mim, vai depender da qualidade de leitura que a gente pode ter através dessas páginas. E aí isso vai determinar se a gente vai ler mais rápido ou mais devagar também. Essa pesquisa define como leitor uma pessoa que lê um livro completo ou não num período de 3 em 3 meses. Isso daria uma média de 4 livros lidos por ano na população brasileira. E como se 4 livros por ano já não fosse pouco, essa pesquisa, que foi atualizada no ano de 2019, ela notou uma queda no percentual de leitores na população brasileira. Isso se deve principalmente ao fato de que as pessoas preferem 1000 vezes nas suas horas de lazer passar muito tempo nas redes sociais ao invés de abrir um livro para ler. Eu tenho culpa nisso quanto ao YouTube. Eu sou capaz de passar horas e horas no YouTube, inclusive vendo pessoas falando sobre livros do que lendo um livro devidamente. E aí quando eu passo horas e horas vendo as pessoas falando sobre o que elas leram, eu começo a me questionar por que eu tô tentando fazer vídeos falando sobre livros no YouTube se eu não leio tanto quanto essas pessoas que fazem vídeos sobre livros. Por exemplo, os booktubers conseguem ler em um ano a quantidade de livros que eu concluí em 20 anos da minha vida, 80 livros. Porém, se eu falo pra uma pessoa que não tem o hábito da leitura que eu já li 80 livros, essa pessoa vai achar que é muita coisa. Eu comecei a fazer um caderno pra organizar as minhas leituras e eu tava fazendo anotações das minhas leituras passadas e eu notei que eu tenho uma média de, desde os meus 12 anos de idade, ter lido 7 livros por ano. E eu achava que eu lia bem menos do que isso, só que eu ainda acho pouco. Mas também o que eu noto no relato dessas pessoas que dizem que leem com muita frequência, muitas histórias diferentes, é que elas não conseguem, na maioria das vezes, reter aquilo que elas leram. Por exemplo, eu acho que eu levei 1 ano para ler a primeira parte do Senhor dos Anéis. E eu não lembro qual era a minha idade, mas a questão é, eu li bem devagarzinho mesmo pra aproveitar cada pedacinho da leitura. Eu li um pouquinho no intervalo, eu li um pouquinho antes de ir pra escola. E pra mim, essa coisa de ir devagar fez muito bem, porque anos depois eu ainda lembrava da maioria das cenas que eu tinha lido. Quando eu leio devagar e quando eu releio vários trechos para que eles fiquem
bem representados na minha imaginação, eu sinto que eu consigo tirar melhor proveito da leitura do que simplesmente se eu fosse ler rápido só pra, sei lá, dizer que eu li. E eu admito que, por um lado, eu me acho muito medíocre, porque eu sou aquela pessoa que gosta de fazer mil coisas diferentes e acaba não se aprofundando em nada do que faz. Então acho que é por isso também que eu nunca me dava bem em grupo nenhum que eu tentava fazer parte. Porque eu sempre conhecia muito pouco. Eu enjoo muito rápido das coisas. Eu quero desenhar hoje e aí eu passo horas naquilo. E o certo seria eu desenhar um pouquinho todo dia pra ir treinando e melhorando, mas não, se eu passo horas num dia desenhando, no outro eu não quero mais saber de desenho daqui a uma semana. Aí eu quero ler um livro. Eu leio o livro quase todo de uma vez. Quando tô perto do final eu cansei, quero fazer outra coisa. Aí eu vou ver um anime e não termino o livro. Aí depois eu enjoo do anime e não termino o anime. É assim, tem que parar com isso. Abandonar as coisas pela metade e não ter disciplina. E eu queria que o conteúdo sobre livros que eu fosse trazer pro canal fosse uma mescla de várias coisas que eu acho importante, como literatura de feminismo, literatura de pessoas negras, de LGBT, de séries de fantasia e nacionais, contemporâneos. Além dos clássicos também, que eu gosto, é justamente o tipo de leitura que eu mais quero trazer, mas é o que eu não posso trazer no momento, porque não foi esse tipo de coisa que eu li ao longo desses anos, e não são os livros que eu tenho na minha estante. E eu tinha isso de ter muita vergonha de dizer para as pessoas o que eu tava lendo, porque eu sempre gostei de literatura infanto-juvenil, né? Aí eu ficava com aquele medo de dizer, eu gosto de livro de criança mesmo. E se eu tinha medo de ser julgada pelo que eu tava lendo, é porque eu também julgava a leitura dos outros. Eu acho que eu já parei com isso. Até porque eu quero variar e eu vou falar sobre isso ainda nesse vídeo. Mas, por exemplo, eu tinha um professor que dizia uma coisa assim: você só pode ler um livro do Harry Potter se você terminar antes um livro da Clarice Lispector, por exemplo. Porque aí os seus pecados literários estariam perdoados. Aí isso me faz pensar naquela coisa de, você tá lendo porque você gosta de ler ou só porque você quer se sentir superior ao seu coleguinha. Sabe, aquelas pessoas que dizem, eu não leio esse tipo de coisa, eu só leio livros cults. Eu também não posso falar muito porque eu era aquela pessoa que via uma pessoa lendo um livro de romance romântico e ficava, que meloso, que chato. Aí eu cresço e percebo que o que eu mais quero é ter livro de romance LGBT. E o que eu quero dizer com isso é, o hábito da leitura, a gente desenvolver esse hábito por prazer e por lazer, é muito importante. Mas a qualidade da leitura também deve importar. A gente sabe que tem livros e estilos e escritores para todos os gostos diferentes. Isso é ótimo, só que eu acho que a gente tem que não só identificar o que a gente gosta, mas ir variando as nossas leituras, para não ficar só na nossa bolinha de zona de conforto literário. Como eu sempre gostei mais desses livros infanto-juvenis, eu tô tendo muita dificuldade para ler um Don Quixote. Essa leitura tá sendo bem arrastada e difícil pra mim. Mas eu não quero desistir dela justamente porque eu acredito que a gente tem que fazer esse esforço pra variar, para expandir os nossos horizontes e realmente explorar as diversas áreas que a literatura tem a nos oferecer. Tenho livros mais filosóficos, mais científicos, livros de psicologia que eu tenho aqui. Eu quero muito ler eles, mas eu fico com medo de começar, porque eu fico com receio de que eu não vou entender nada. Eu acabo adiando e acabo não lendo. Então acho que a gente tem que lutar pra vencer essas coisas, sabe? E eu comecei a pensar que diferença faz eu trazer resenhas de livros aqui pro canal, sendo que os livros que eu posso falar no momento, que eu tenho acesso,
São livros que já tem 1000 pessoas diferentes falando sobre eles na internet. Não seria uma novidade eu chegar aqui indicando eles. Talvez seja a forma como eu venho aqui falar, as experiências que eu posso ter a partir dessas leituras, que seja o diferencial. Por mais que a gente tenha interpretações semelhantes da mesma coisa, a gente nunca vai interpretar da mesma forma que as outras pessoas, porque cada pessoa é única. Eu acho que eu ainda leio muito pouco, mas eu quero melhorar isso. E fazer vídeos sobre livros é justamente um atalho que eu tentei tomar pra me forçar a melhorar, pra ser menos medíocre como leitora. E como eu disse, o que eu considero pouco hoje já pode ser muito pra outra pessoa. E assim como eu não quero desistir dos livros, eu não quero desistir do canal, porque quem sabe daqui a 5 anos, se eu não desistir e se o YouTube continuar legal, eu consigo trazer o tipo de conteúdo que eu realmente gosto, do jeito variado que eu tanto sonho em consumir e ler e trazer aqui pro canal. Eu sempre escutava as pessoas dizendo que se você quer ser um escritor, você tem que ler bastante. E isso inclusive me impede de tentar escrever, porque eu fico pensando, mas eu não leio tanto, então qualquer coisa que eu escreva não vai sair bom. Sendo que não é isso, né? Eu tive a ideia de trazer esse tipo de conteúdo pro canal, além de me forçar a ler mais e expor que eu não leio tanto quanto eu gostaria, para as pessoas que possam se identificar comigo não se sentirem tão sozinhas. Pra você saber que você não precisa ler 8 livros por mês ou 15 livros por mês, como tem gente que consegue. Parabéns, pessoa, e eu espero que você esteja lembrando das histórias que você lê tanto em tão pouco tempo. Mas que você não precisa assim matar de ler e tentar ler mais do que o coleguinha pra se considerar um leitor. Então, sei lá, eu acho que eu gostaria de ser um diferencial, uma pessoa mais jovem e que mesmo assim quer contribuir de alguma forma pra a sociedade de leitores no Brasil. Tentar tirar um pouco essa ideia de que a leitura é uma coisa super glamourizada e que se você ler muito, você é uma pessoa mais inteligente do que o coleguinha. Não necessariamente. Uma coisa é eu conseguir ler 10 livros jovem adulto em um mês, outra coisa é eu conseguir ler 10 clássicos ou 10 livros com a linguagem mais rebuscada. E eu conseguir entender de fato o que a história tá querendo me passar e interpretar as coisas da melhor maneira possível. Para livros diferentes requer habilidade e concentrações diferentes, e não é por isso que o livro precisa ser chato. Isso também depende de pessoa para pessoa. Por exemplo, Don Quixote de novo. Tem muita gente dizendo que não tinha o hábito da leitura, pegou um Don Quixote e já começou a se interessar e achou muito divertido. Não é o meu caso. Eu tô achando bem ok, preciso ler. E eu sei que como eu tô tentando ler mais rápido pra cumprir a minha meta, eu corro aquele risco que eu comentei de acabar não lembrando do que eu li. Mas o meu objetivo com isso é justamente poder inspirar alguém que também acha que não é capaz de melhorar o seu ritmo. Da mesma forma que eu sou uma pessoa muito tímida e não consigo falar direito com as pessoas, e eu venho aqui e começo a gravar esses vídeos. Isso no momento eu acho que eu não tenho confiança e eu não tenho conhecimento necessário para trazer resenhas de clássicos brasileiros. Eu não vou poder fazer isso por enquanto. Eu quero melhorar a minha quantidade e qualidade de leitura e eu quero ser capaz de ler, não só ler um livro, como entender e conseguir pensar coisas interessantes a partir das minhas leituras. Trazer essa diversidade que eu tanto sonho pro canal. E para resumo da ópera, o Brasil é sim um país que lê muito pouco e a gente tem que fazer o possível para melhorar esses números. E não é só uma questão de quantidade de livros, ler mais livros para compensar as pessoas que não estão lendo, mas ter qualidade nas nossas leituras. Eu também acredito nessa variedade de leituras. Eu espero
trazer isso um dia, porque os meus canais favoritos fazem isso e eu acho incrível. Infelizmente, quando eles trazem uma coisa mais variada, eles acabam não recebendo tanta visualização. Mas a esperança é a última que morre e eu realmente acredito que a gente possa ir evoluindo esses números, essas estatísticas, para que a gente não fique preso nas nossas bolinhas e nem seja aquela pessoa que diz: ah, eu não leio essas coisas bobinhas, eu só leio os grandes clássicos, olha como eu sou superior. Não, é justamente a variedade que eu acho que deve importar. Então eu gostaria que você me contasse nos comentários quais são as suas opiniões sobre essas coisas. Se você concorda comigo, se você discorda, você acha que a quantidade de livros lidos importa mais do que a qualidade ou a diversidade e o entendimento que a gente vai ter a partir dessas páginas lidas. Eu espero de verdade que você tenha gostado desse vídeo, que tenha dado pra entender o que eu falei, porque eu tô com um bloqueio criativo muito grande nesses últimos meses. Eu quase não fiz esse vídeo, tava querendo desistir de novo, mas não, eu não quero desistir, por isso eu tô aqui. Então me conta o que você achou do vídeo, curte se você gostou, compartilha com quem você acha que pode gostar e se inscreva no canal se não for inscrito. Até o próximo vídeo e guarde sua chave perdida. E eu vou escrever a minha história e essa frase vai fazer sentido. Aquele pensamento de que você acha que precisa terminar todos os livros da sua estante antes de escrever um conto sequer. Eu penso muito nisso.